Saudações ancestrais, novamente on JungoCast aí em casa, na tela de casa. Estamos de volta para mais um episódio do nosso e vosso On JungoCast, o nosso Parlamento Africano. É aqui onde nós fizemos uma viagem ao passado para ressignificarmos o presente e juntos construirmos o futuro. Mais uma vez com um tema super pertinente, vamos falar acerca do direito existente nos povos ancestrais. Será que já existia direito? Ou o direito é algo que passou apenas a existir com a presença colonial? Vamos discutir isso com aquele que é afrocentrado, ele é jurista, pesquisador e é autor do artigo científico A Angolanidade e outros artigos científicos voltados às culturas africanas. Senhoras e senhores aí em casa, não percam nenhum JungoCast. Passa já a seguir agora, antes de começarmos o portal giranoticias.com para não perder nenhum episódio. E sem mais demoras, aí comigo. Aqui no JungoCast, hoje vamos receber Eugênio Ginga. Saudações ancestrais, Eugênio. Saudações, Fábio Mata Medina. Sempre. É um prazer sempre estar aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ok, Ginga, gostou daqui, do nosso cenário? Sim, muito. É, na verdade, um daqueles cenários que nos transmite exatamente aquilo que é a nossa história, aquilo que é o nosso percurso e aquilo que são as nossas grandes façanhas na avenida da história. Então, sim, é um grande prazer estar aqui, Aí em casa, quem ligou agora ao seu televisor não fica assustado. O DJ Rosário está de férias, hein? Está de férias, disse que aí no mato viver ancestralidade e para trazer novidades aqui para o Django. Então, Eugênio, o direito dos povos ancestrais. Sim. Isso vai aquecer. Mas, Eugênio, aqui em casa começa-se da seguinte maneira. A tua opinião, Eugênio, o que todo africano deveria saber? Todo africano deveria saber identificar aquilo que lhe identifica. No meu ensaio, né, Angolanidade, eu faço referência a uma frase, que é: o problema às vezes está na incapacidade de identificarmos aquilo que nos identifica. E esta frase é fortificada, né, por uma da grande autora Marimbani, que diz que quando nós perdemos a consciência histórica, nós passamos a identificar a nossa prisão colonial como lar. Ou seja, quando nós nos desligamos daquilo que nós somos, estabelecemos uma ruptura entre nós e aqueles que vieram antes de nós, que por fim vai construir aquilo que nós seremos ou somos. Nós passamos a ter a ideia de que alguma ideia que nos foi imposta passa a ser a nossa ideia própria, a nossa ideia geral e o desígnio para a nossa vida. O que, no fundo, se nós conseguirmos identificar aquilo que é nosso, aquilo que é próprio para a nossa subsistência, nós vamos conseguir dar resposta a muitas outras questões. Porque, no fundo, se nós tivermos a ideia daquilo que nós somos, se nós tivermos a consciência histórica, nós vamos poder nos localizar e criar uma agência voltada para a realização dos nossos interesses humanos, da nossa prosperidade e do nosso desenvolvimento coletivo. Porque, na verdade, o que falta para criar-se uma consciência coletiva é exatamente o reconhecimento das nossas façanhas históricas, o contributo que nós demos para a história e para toda a humanidade e criarmos com isso um ideário de progresso coletivo. Então, todo africano precisa identificar aquilo que lhe identifica. Quando conseguirmos isso, todas as outras áreas, com certeza, vão poder dar um salto grande. Todas as outras áreas, com certeza, depois disso, vão conseguir dar um salto grande. Eu gostei desse fecho aí, foi surreal. Mas pegando aí nas áreas, entrando já na área que é o direito, é difícil nós sentarmos, enquanto jovens, e vimos isso nas academias, pensar, pelo menos só pensar que em África, particularmente aqui no território Angola, já existia direito entre os povos. Ok. Já existia direito entre os povos aqui? Ou o direito como uma matéria é originário dos povos ocidentais que colonizaram os povos africanos? Bom, muito boa questão. Em relação a isso, o professor Chico Adão introduz que, na verdade, todos os povos, desde há muito tempo, produzem
ou têm formas próprias de falar, de estar, de sentir e produzem comportamentos através destas formas. E a produção deste comportamento vai fazer com que se crie idiosincrasia coletiva, porque quando esse comportamento torna-se generalizado, passa a ser um padrão. E, portanto, esse padrão vai corresponder à norma de um povo. É por isso é que, a nível disso, temos dito que quando um povo se concentra em todas essas formas materiais e formas espirituais, vai conformar aquilo que é a sua idiosincrasia mãe, a sua idiosincrasia padrão. E esta idiosincrasia padrão, através do princípio da ancestralidade, é comum a todos os povos da África e a todos os povos pretos no mundo. Porque este princípio, na verdade, é incidente e por assim dizer, resume a tendência ou o comprometimento vai lá, que liga um ser ao outro. Portanto, estabelece aqui a chamada ordem universal por causa da complementariedade, não só do superior e o inferior, mas do masculino e do feminino. Então, esse princípio da ancestralidade entra dentro desse contexto da idiosincrasia padrão para gerar comportamentos. E estes comportamentos também já foram pensados e sistematizados, inclusive, pelos povos de Angola. Então, esta sistematização vai compor aquilo que nós chamamos de direito ancestral, ou seja, o direito dos povos de Angola e o direito dos povos da África de forma geral. E nós vamos, diante da nossa conversa, né, tentar elucidar, explicar como é que isso é possível e como é que isso se processa em termos simples. Mas por que que agora não esse direito que dizes já ter existido naquela altura não é um direito que se faz sentir com tanta veemência, não é? Vejamos o seguinte. Tudo hoje, quando se fala do direito, nos remete ao direito positivo. Exatamente, é o que é chamado de direito positivo. Que é chamado de direito positivo. Eu diria direito positivado. Positivado? Sim. Há uma diferença entre direito positivo e positivado? Sim, porque no fundo, todos os direitos nascem de pretensões culturais e de pretensões costumeiras. Todos os direitos nascem do costume. Existem uns que foram escritos e outros nem tanto. Então, esses que foram escritos foram chamados de positivos. Mas não são positivos, foram positivados, mas são parte da experiência cultural e parte da experiência histórica de um povo que decidiu codificar e por conta de um processo emergente que estava naquela altura, que era o processo colonial, decidiram expandir e tornar esse direito, que era mero costume, em universal e materialmente incisivo para todos os povos. E a nível disso criaram depois o direito internacional, criaram aqueles princípios que chamam de princípios humanos, de direitos humanos, mas que na verdade nós já sabíamos, nós já tínhamos muito bem isso aqui em África. E não só a nível oral, mas já lá vamos também na questão da oralidade, mas também a nível escrito. Porque não sei se o Fábio já ouviu falar... A nível escrito, sim. Não sei se o Fábio já ouviu falar sobre a Carta de Curucan-Fuga. Não, nunca ouvi falar. A Carta de Curucan-Fuga é uma carta que foi escrita basicamente no ano de 1236. Ou 1236, pelo povo Mandinga. Esta carta já continha enunciados que fazem parte hoje da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Oh. Inclusive, no artigo 5º já falava sobre direito à vida. Já dizia que todos os povos ou toda pessoa tem o direito à vida e o Estado deve proteger esse direito à vida, que é parte integrante da forma existencial de cada pessoa. Então, esta carta compunha-se de mais ou menos 42 artigos que nela, no caso, nesta carta, estavam escritas as normas que deveriam reger esse povo Mandinga de forma particular e a humanidade de forma geral. Então, já existia esse direito escrito, sim. E por isso é que quando se diz que o nosso direito é costumeiro por ser oral, na verdade está-se a passar uma falsa ideia. Porque eles, na verdade, dizem que é oral, né, ou que é costumeiro supostamente por falta de haver escrita. Mas a escrita existe. Então, o que me leva a crer que, no fundo, o que faz chamar de nosso direito costumeiro é simplesmente para colocá-lo abaixo do direito que eles têm como positivo, que é o direito que eles impõem a nível mundial, ou seja, a nível global. Então, não tem como não ter havido um direito propriamente dito aqui nas nossas comunidades, sendo que, até do ponto de vista da escrita, já existia um direito, ou seja, já existiam documentos, diplomas que regulamentavam a vida em comunidade. De onde é esse povo? O povo Mandinga é o povo do Mali. É o povo do Mali, sim. Já tinha os Mandinga. Isso antes do contacto com os ocidentais? Exatamente, porque foi em 1200, praticamente no século XIII. E os ocidentais, quando chegaram aqui para invadir da forma que eles invadiram... Lá só foi depois do século XIII? E sim.
Porque lá, e até muito depois, porque a Carta Universal dos Direitos Humanos foi criada com a Constituição da ONU. E a ONU foi criada em 1945 e a Declaração Universal saiu em 1948. Ou seja, 5 séculos depois dos africanos já terem criado, em específico o povo Mandinga, a Carta de Curucafuga, que era uma espécie de declaração universal ou uma constituição geral, só depois de 5 séculos é que eles criaram os direitos humanos, que nós já sabíamos, que nós já tínhamos. Mas estou de facto com essa. É facto, é facto. Qualquer pessoa que quiser é só ir à internet e colocar a Carta de Curucafuga. Pode falar assim devagar para anotarem lá em casa. Carta de Curucafuga. Carta dos povos de Mandinga. Curucafuga, dos Exatamente. povos Mandinga. Mandingas do Mali. Mali. Uau, os malianos estavam já muito à frente. Sim, e não só eles, a comunidade Yorubá como um todo, porque a comunidade Yorubá, os povos A Nigéria, não é? Exatamente, inclui a Nigéria, inclui tantos outros. Pois. Eles também já tinham sistemas escritos, e o professor Yelen Keng fala bem isso, no livro História Concisa dos Sistemas Escritos da África, que existiam já instrumentos escritos que serviam como base para se guiar na comunidade, para se guiar em termos de comportamento e nas relações que vamos estabelecer uns com os outros ou os particulares com o Estado. Mas pode ser que a escrita não seja tal como nós conhecemos agora. Mas é preciso fazer referência que não existe só a escrita fonográfica, Sim. que essa que hoje nós usamos. Existe a escrita ideográfica, a escrita pitográfica, as pinturas e as imagens que vão dar corpo a ideias. Então existiam dentro daquele conjunto de povos já sistemas escritos que orientavam a comunidade. E isso são diplomas legais. Quer dizer, pegou-se naquilo que é a escrita hoje e anulou-se todo outro tipo de escrita para deixar de dar credibilidade a algo que já existia. Exatamente, exatamente. Pessoal, isso... Hoje aqui, eu acho que os estudantes de Direito lá em casa estão ótimos. Então estamos aqui diante de que o facto do nosso direito, a princípio, ser oral, ele foi ou tornou-se menos relevante para uma visão ocidental. E nós aceitamos isso. Infelizmente, no contexto em que nós estamos na colonialidade, temos a mania de pensar que tudo que vem de fora é o que é oficial, é o que é moderno, e por assim ser, deveríamos abraçar e esquecer aquilo tudo que nós já construímos enquanto povo. Isso, na verdade, surge por força do positivismo metodológico e positivismo jurídico que foi instaurado no período que eles chamam de iluminismo. Ou seja, eles passaram a ser iluminados a partir do século mais ou menos 16, 17, e nós já éramos iluminados há muito tempo, porque no Antigo Egito, né, que nós chamamos de Kemet, fala-se do Medu Neter. Medu Neter era uma escrita, e nessa escrita existia aquilo que é o livro da vida. Né? Muitos dizem livro dos mortos, mas não é livro dos mortos, é livro da vida. Sim, aquele livro já continha muitos instrumentos, muitos elementos que nos levavam a compreender a dimensão da iluminação humana. Ou seja, o nosso iluminismo começou muito antes, há milhares sim, porque lá vão mais de 10 mil anos e desde que o grande Kemet se tornou aquele império que é. Então, já tínhamos elementos próprios para estudar. Por exemplo, a questão da psicologia, né? Vamos fazer aqui um pouco de interdisciplinariedade. Já existia até a psicologia, o que os keméticos chamavam de... como é que agora me passa na mente? Shekusheti. Sheku significa alma, significa a elevação. E Sheti significa estudo. Ou seja, já havia estudo da alma, o que a psicologia veio só depois, porque psique também significa alma, elogia estudo. Ou seja, desde há 10 mil anos nós já tínhamos uma psicologia que estudava a elevação humana. E a elevação humana dos ocidentais chegou com o período iluminista. Então é para vermos aqui esta diferenciação que existe e a nossa anterioridade em termos de produção científica, em termos de produção filosófica, em termos de produção de meios que nos elevam para conseguirmos o tal desenvolvimento que nós todos sonhamos. Então, acreditas, Eugênio, que é errado nós tratarmos o direito vigente entre os povos ancestrais como direito costumeiro? Bom, essa é uma explicação muito longa, mas vou tentar aqui ser bem sucinto. O que se passa, na verdade, é um equívoco. Ou seja, tem-se um equívoco por falta de consciência histórica sobre o que vem a ser a consciência jurídica dos povos de Angola ou dos povos da África de forma geral. Porque a costumeirização, além de se atribuir por conta do caráter oral dos nossos direitos,
tem-se por uma mera, como é que eu ia dizer? Pronto, por um mero preconceito, por um mero estigma que se tem em relação a isso. Porque o que no fundo, dita para nosso direito ser chamado de costumeiro não é como tal o seu caráter oral, porque já havia esse direito escrito que eu fiz referência na primeira parte. O que se passa, repito, é que existe uma estigmatização desnecessária e um equívoco tremendo. Porque nós já dissemos que o direito podemos definir aqui como sendo um sistema jurídico, não é, de normas e princípios de proteção, assistido de proteção coativa. E estas normas, estes princípios já existiam dentro das nossas comunidades e têm um caráter profundamente técnico. Pensa-se que o nosso direito é meramente natural, ou seja, é um direito que, pronto, advém simplesmente de normas divinas, mas não. Quando estamos a falar de direitos dos nossos povos, propriamente o direito ancestral, esse direito se resvala para uma imensidão de fatores. E é um direito complementar e não alterizante, ou seja, não contraditório dentro de si mesmo. Porque, por exemplo, dentro do conceito de direito ocidental, existe o direito natural e o direito positivo que são conflituantes, ou seja, não podem coexistir. Ou existe o direito natural, que chamam de direito divino, que na Europa predominou propriamente na fase medieval, que foi substituído pelo chamado direito positivo, através do positivismo metodológico que se criou, tendo em conta o processo do iluminismo. Então existiu esta ruptura. E esta ruptura que eles criaram é exatamente para trazer a diferença ou para se estabelecer uma separação entre o que são da elite, o que criaram um novo direito, o direito puro, e aqueles que são da base. Por isso é que o direito positivo passou a ser o direito que o Estado cria, e o Estado era composto pelas elites, e o direito costumeiro passou a ser o direito daqueles que eram a classe mais baixa da comunidade. Então eles, quando foram, decidiram chamar esse direito que é de baixa qualidade para todos os outros povos. E quando eles chegaram aqui, também chamaram o nosso direito de costumeiro, o que não é no fundo costumeiro, porque tem todos os elementos para ser um direito autêntico. Primeiro, definição. Tem definição. O direito dos povos africanos ou dos povos da Angola, que nós chamamos de direito ancestral, é o conjunto de normas e princípios de natureza teosófica e material que regulam a vida em comunidade. E não só os aspectos teosóficos ou os aspectos divinos, mas também os seus correspectivos aspectos materiais. E esses aspectos materiais dizem respeito às relações sociais, às relações de contacto, àquilo que é material. Ou seja, o direito dos nossos povos tem uma definição, tem um conceito. E tem também um sistema. Porque tem o direito público, tem o direito privado também. No direito privado, por exemplo, se temos que falar sobre o direito da família, existem vários institutos. Existe o Instituto do Kutanguessa, o Instituto do Kubinga, do Kulemba, do Kusenga e depois do Kusokana, que vai constituir aquilo que vamos chamar de casamento. Oh! Exatamente. Uau. Então, essa toda sistematização já existe. E a questão da oralidade, para avançar aqui, disse que a oralidade, pronto, é o que faz com que o nosso direito não seja seguro. Só que essa análise, se fizermos dentro de um contexto que não é próprio, vamos tirar relações erradas. Porque, no fundo, uma comunidade, quando prioriza demais a escrita, torna a memória fraca por causa do pouco uso da oralidade. E a memória não se torna só fraca em si, mas a palavra perde valor. E, em contrário, uma comunidade que valoriza muito a oralidade não precisa, em princípio, de escrita, porque a palavra é um veículo de transmissão de forças etéreas. Ou seja, dentro das comunidades, e o professor Amadou Abateba faz referência a isso, ele diz que a palavra dentro das nossas comunidades é o homem em si, porque ela encerra o testemunho do que você é. E a própria coesão da sociedade repousa no respeito pela palavra. Ou seja, a palavra tem um caráter fundamental e fundante da comunidade. Logo, se não se diz respeito à palavra enquanto um vetor espiritual e um vetor também material, não se precisa para garantir a segurança jurídica de uma norma escrita. Logo, não é a oralidade que vai fazer com que o nosso direito deixe de ser autêntico, mas sim o conjunto de normas ou a eficácia deste modelo e como é que este modelo se articula para oferecer soluções jurídicas dentro da comunidade. E os nossos sistemas se articulam de forma tão eficaz que produzem os menores índices possíveis de marginalidade, de violência doméstica, de violência de gênero e de tantos outros.
Porque se fizesse um estudo, e esses estudos estão feitos, se alguém quiser fazer uma pesquisa, existem mais indícios de crimes dentro das nossas comunidades que sabemos escrever e ler, de que temos acesso aos livros, em relação àquelas comunidades que são orais. Já que a escrita é que garante a segurança jurídica, por que este facto? Porque que aonde tem a escrita, no casco urbano, por assim dizer, é onde se comete o maior índice de violência. Logo, a escrita não garante a segurança jurídica. Pode, dentro da oralidade, se garantir a segurança jurídica à medida em que se respeita a palavra enquanto um elemento fundante da própria comunidade. Mas hoje já estamos inseridos num contexto cultural que não é tipicamente africano. Será que as pessoas valorizavam isso? Só a palavra? Vamos imaginar num contrato. Não há uma relação jurídica. Eugênio, a partir de agora, isso te pertence. Sim. E depois eu chegar e dizer, não, eu não disse nada disso. Não. Mas se eu escrever aí, olha, Eugênio, a partir de agora, isso te pertence. Não disse nada disso. Não, Fábio, está aqui escrito. Sim. No fundo, e o que se passa é que dentro das comunidades ancestrais existia todo um processo articulado na comunidade para preparar as pessoas de modo a respeitarem a palavra. Por isso é que nós falamos das escolas de iniciação. Lá se preparava a pessoa para ter também o respeito pela palavra. Então, a comunidade de forma geral era preparada para saber usar a palavra. Mas poderia existir estes casos. Eventualmente num caso ou outro. Mas isso se resolvia na comunidade. Isso se resolvia tendo em conta o caráter multidisciplinar que inclusive as nossas línguas têm. Porque vou dar só aqui um exemplo. Entre os povos Baluba, são um conjunto é uma nação que é predominantemente da RDC, na República Democrática do Congo. Eles têm uma forma de manifestar o direito que é muito interessante. Por exemplo, se eu quiser oferecer, se, por exemplo, o Medina estiver a passar muita necessidade, né, e tiver que fazer um empréstimo, tal como nós aqui dissemos, Eugênio, Ginga, ao pegar o dinheiro e ceder ao Medina, eu não estou a te emprestar, eu estou a te salvar. Por isso é que eles usam a expressão cucula. Cucula. Em vez de empréstimo, usam cucula. E cucula significa salvar, libertar. Quer dizer que eu a ceder o meu dinheiro a ti, eu não estou a te emprestar dinheiro, eu estou a te salvar. E a consciência que você vai ter desse acordo que nós fizemos não é que eu te emprestei, é que eu salvei a tua vida. Logo, o comprometimento que vais ter para comigo já não é mais como se fossem meras relações materiais, mas como se eu tivesse contribuído significativamente para a tua vida. E isso traz um peso muito maior para devolver aquilo que é do outro do que simplesmente mero acordo de empréstimo, tal como nós temos atualmente. Porque não existe um comprometimento com a palavra. Mas, se nós tivermos em atenção a esses elementos, nós vamos ver que dentro das nossas comunidades a palavra encerrava o sentido rigoroso para o comprometimento e para a retribuição sempre que fosse necessária, né? Nessa relação entre o credor e o devedor, como chamamos em direito positivo. Mas isso, eu acredito que ainda é vigente naquelas trocas chamadas Kishiquila. Né? Kishiquila. E a oralidade está ali, não é? Exatamente. Olha, eu vou dar isso, depois vai ser esse a receber, vai ser o outro. Então quer dizer que estes aspectos não morreram na totalidade? Não morreram. Ainda tem povos que valorizam isso, ainda tem povos que põem em prática. Mesmo aqui na metrópole, na cidade, as pessoas ainda... Sim, só que aqui nós já temos um tipo de consciência que nos leva a crer que o Medina emprestou-me dinheiro. E não me salvou. Não a ideia de salvou. Exatamente, não a ideia de salvou. Yeah. Mas dentro desses povos, e nós sempre fazemos referência à língua, porque língua encerra, no fundo, o sentido da existência e o sentido da realidade de um povo. É através da língua que se compreende um povo. Por isso é que quando se dá alguma coisa ao Medina dentro dos povos Baluba, não se está a dar algum dinheiro ao Medina. Eu estou a salvar a tua vida. E caso o Medina tenha dificuldades ou tenha resistência em devolver o que me cabe, vamos ir a um tribunal oficial para este elemento e nós vamos ser submetidos a um julgamento. Pode-se levar ao Onjango. Exatamente. E o nosso Onjango, sim. Aqui onde vamos. Pode-se trazer aqui, exatamente. E quando é assim, pronto, o juiz pergunta à pessoa, não terá sido o Ginga quem te salvou, Medina? Em vez de dizer, não foi o Ginga quem te deu algum dinheiro, foi o Ginga quem te salvou. E a palavra salvar tem uma dimensão muito mais profunda do que simplesmente dar dinheiro. Exatamente. Isso é muito profundo. Isto é muito profundo. Ginga, aqui deu-me uma curiosidade.
já existia ali o direito, cada povo tinha o seu direito vigente. Exatamente. Os Zambundo, o seu direito, Sim, sim. os Bakongo, por aí, Os quimbundos, tudo, né? Os cada um amores já são os quimbundos, sim, sim. o seu direito. Exatamente. Mas esse direito convergia, era espécie de universal entre os povos, aqui especificamente em Angola. Existia um direito universal, tal como é hoje o direito positivo, não é? Por Angola e pelo mundo. Exatamente. Ou não, cada povo tinha o seu direito e quem tivesse que manter alguma relação com outro povo chegava naquela comunidade e tinha que respeitar aquele direito vigente. Ok. O professor Guerra, ele, em relação a isso, ele faz alusão a uma situação muito importante aqui de fazermos menção. Ele disse que existem tantos direitos quanto existem nações. Ou seja, a nação Ovimbundo tem um direito, a nação Ambundo tem outro direito, Nganguela e assim vai. Mas estes direitos têm aspectos comuns. Como eu fiz referência de início, por exemplo, a questão da ancestralidade enquanto princípio vigente. E além disso, tem outras questões. Por exemplo, se tivermos que estabelecer aqui algo bem prático, é a forma como é tratada a terra dentro da consciência jurídica destes povos. É que a terra é propriedade coletiva e não do Estado só. É de todos. E o processamento para alguém ter o direito de exploração, ter o direito de uso e usufruto de uma terra não era totalitário, ou seja, não se cedia o direito de propriedade como tal, mas era o direito de posse, ou seja, cedia-se alguma parcela para que alguém usasse aquela parcela para ou criar a sua família, ou criar prontos, aqueles meios que vão lhes permitir se subsistir, né, por conta da agricultura familiar, e pronto, cedia-se esse espaço para a pessoa construir a sua vida. Não era proprietário Não era na dele, totalidade. exatamente, não era dele, era coletiva. Então não tinha como passar herança. Não, a herança também aqui já é um outro elemento, porque isso que eu falei é o direito das coisas. Agora, a herança em si só já entra no âmbito do direito sucessório. Sim, mas a herança também não ia constar, Eugênio, a terra. Não ia constar a terra. Sim, exatamente. Lá não constava isso. Simplesmente as coisas que eles conseguiam depois, né? O que que o direito ancestral, eu, pai, Uhum. na ancestralidade, o direito do... Eu sou ambundo. Oi. É membundo. Também. Ok? Também. Oh, conta É aí. Mengá. Eu sou ambundo. Sim, sim. Hoje, claro, eu tenho uma casa, vou deixar para os meus filhos. Está lá um testamento. Não sei se já existia um testamento. Mas vamos já falar disso, do testamento. E eu quero deixar essa casa. Então não tinha como deixar uma casa, porque o direito à terra não era totalitário àquela pessoa que vivia naquele espaço. Exatamente. Na verdade, a casa não é como parte de bens que o decuyos, como chamamos em direito positivado, né? A pessoa que morre deixa bens. Não pertencia a ele e nem aos seus filhos como tal, mas à comunidade. Como é que era isso? Por isso é que nós, dentro de algumas culturas, ou dentro de alguns povos, chamam de Nhelemba, ou seja, o tio mais velho. Nós, quando estamos a falar dessa questão, devemos fazer referência à origem do poder dentro dos povos de Angola e dos povos da África de forma geral. É que o poder social se estabelece através da materialidade, ou seja, através da linhagem matrilinear que nós, os africanos, sempre tivemos o cuidado de respeitar e de tornar isso sagrado. Por quê? Porque é através da mulher que se acredita produzir produzir-se todas aquelas energias, todos aqueles aspectos que vão permitir que haja manutenção na comunidade e que haja harmonia. Então, tinha-se o tio, no caso, por exemplo, se eu for uma pessoa que deixa bens, não é? O meu tio mais velho, que faz parte da minha linhagem materna, seria quem vai gerir a minha casa, os bens que eu deixei. É que geria exatamente. Os bens do sobrinho. Exatamente. Porque os bens que eu deixo não são meus e não deve pertencer somente aos meus filhos, mas à comunidade. Aquele tio mais velho tem o poder de gerir, ou seja, distribuir aqueles bens para os bens servirem à comunidade e não os meus filhos de forma individual. Por isso é que a transmissão se fazia através de tios e, no caso de não haver o tio mais velho, o filho mais velho daquele tio. E aquele tinha a responsabilidade de distribuir, não é o que se passa agora, né? Passam aquilo aos tios e os tios fazem dos bens deles. Não. O que existia era a distribuição equitativa daqueles bens para beneficiar a comunidade como um todo e não a minha família de forma específica. Por isso é que ainda assim os bens próprios meus também são postos a serviço da comunidade. Dentro do direito, essa ideia da propriedade individual
surge com o capitalismo. E surge. Com o fim aí do feudalismo, quando se pretendeu extinguir a classe proletária, criou-se um conjunto de medidas econômicas que depois veio resvalar nisso que nós hoje chamamos de capitalismo. E no capitalismo tem-se a ideia de propriedade privada, porque é dentro do capitalismo que a economia de mercado se articula para produzir bens para servir a uma pessoa de forma específica. Por isso é que o ideário com que essa revolução veio é exatamente a individualidade, o que eles chamam de liberdade, a fraternidade e pronto, a satisfação pessoal. Então, aquele bem deveria ser usado para a minha satisfação pessoal. E esta linha de pensamento veio com o fator colonização por conta do espírito capitalista e imperialista que se tinha naquela época. Então, este todo influxo de informações chegaram a nós de forma impositiva e criaram dentro de nós também esse tipo de costume, esse tipo de consciência jurídica. Porque atualmente, dentro daquilo que nós chamamos de direito positivo, todos esses elementos não são tidos nem achados. Ou seja, se eu deixo meus bens, vão diretamente para os meus filhos. Isso está no Código Civil, vai diretamente para os meus filhos. Se não houverem os meus filhos ou netos, vão para os meus pais. Se não houverem os meus pais, vai para os colaterais e assim vai até chegar na figura do Estado. Quer dizer, o bem é meu, eu uso como eu quiser e para as pessoas que vierem de mim, não para a comunidade. Okay. Diferente daquilo que é compreendido dentro da consciência jurídica dos povos africanos de forma geral e dos povos de Angola de forma particular. Sendo que a propriedade era coletiva, então não existia testamento, não existia essas coisas. Não. A não ser... surge com o chamado direito positivo, que o Eugênio chama positivado. Exatamente, mas existia o legado. O legado faz parte daquela parte específica que de cujos o morto pode dispor. Existiam coisas específicas do morto que ele, antes de morrer, já deixava a indicação para quem pode ficar. Aquilo, o tio mais velho da família podia respeitar esta indicação, esta orientação e cumprir a vontade do morto. Mas os bens, de forma geral, aqueles bens mais significativos, eram usados para o benefício da comunidade como um todo, mas não simplesmente dos meus filhos de forma individual. Mas isso era de forma oral? Sim, era de forma oral. Era mesmo de forma oral. Era de forma oral. Isso era incrível. Sim, era de forma oral. Hoje, no contexto que estamos, já é bem difícil implementar certas coisas, sim, não é? Sim, é bem complicado, mas se nós fizermos um estudo rigoroso, tivemos a inteligência suficiente para construir uma harmonia e uma convivência mútua entre esses dois direitos, vamos sim conseguir fazer uma articulação aqui bonita. Porque esse direito ou esta consciência jurídica, apesar de ser relegada a segundo plano, a terceiro e até ao quarto plano, na verdade ainda existe. E se existe, deve ser respeitado, porque o princípio do pluralismo jurídico determina que todas as formas possíveis, ou todas as ordens jurídicas que existem dentro de um território devem ser tidos e achados, para que se atinja a realização da justiça. Porque não se é justo quando eu te julgo, né, eu te encontrei, você tem o teu próprio direito, e eu te julgo à base do meu direito. Isso não é justo. Tenho que te julgar à base do teu direito para que consigamos a realização da justiça através do princípio da equidade. Então, todos esses elementos fazem parte dessa questão aqui para realizarmos a justiça de forma eficiente e que produza, de facto, desenvolvimento na comunidade. Você falou há pouco do ser julgado dentro do seu direito. Imagina, cometi um ato, vamos lá, matei alguém. Está amarrado, hein? alguém matou alguém. Ok? E na comunidade vai para um Django, é julgado. Por direito chamado costumeiro. Exatamente. E mesmo assim, ele ainda é julgado no direito positivo. Sim, esse caso de facto ocorreu, né, no chamado caso Kamutukuleni e também no outro que foi que aconteceu no reino do Bailundo com o rei Equiqui, né, porque ele julgou um indivíduo na base do seu direito e a juíza do direito positivado decidiu intimá-lo, decidiu julgá-lo também por causa do julgamento que ele fez. Né? Há esse choque entre os juízes. Há esse choque. Porque ele foi acusado de ter cometido um crime preterintencional. Ou seja, ele matou alguém sem a intenção de matar, mas consciente do que o ato que praticou poderia ter provocado a morte naquele indivíduo. É aquele tipo de julgamento em que se introduz alguma coisa para você beber e se você de facto é o culpado, você sobrevive. Se você é o culpado, você morre. Se você não é o culpado, você sobrevive.
Sim, mas pronto, tem um conjunto de explicações próprias para como é que isso se processa. Sim. Mas, na tua opinião, Eugênio, diante de um caso como este, como é que o direito conhecido como positivo e o direito costumeiro podem convergir? É essa a Alguém questão. está ali, matou. E eu sou juiz do direito costumeiro, não é? Epá, vamos dar só essa água aqui ou essa bebida. Se ele beber e Não, morrer, é mas o não é tão culpado. simples assim, Não, atenção. não estou a dizer que Sim, seja. Há todo um aspecto há um processo cultural que se segue até chegar a até isso. chegar a isso, pois. Mas você é do direito positivo, o juiz diz que não, ele matou e a vida, todos sim, têm sim. que ter a vida e Direito tal. à vida, a dignidade da pessoa dignidade humana. da pessoa humana, tem que ir para a cadeia, X anos. Sim, foi isso que Agora, de como é que facto nós ocorreu. vamos convergir aí? Um tem que sobrepor ao outro, não? Exatamente, sim, existem Pois. questões que um tem que se sobrepor mesmo ao outro. Não tem como, a não ser que se crie, por exemplo, admita-se que num dado contexto ou num dado espaço geográfico, o direito que se aplique é aquele. Num outro contexto geográfico, o direito que se aplica é chamado positivo. Se estabelecer essa diferença e se parar de pensar que o direito do Estado é o único que deve existir e se suplantar sobre todos os outros, nós vamos conseguir criar harmonia. Mas agora Mas nós enquanto somos tiver um só povo, uma só nação. Sim, mas só que esse é um Como é que povo... vai existir diferença de território? Sim, mas isso também é uma outra discussão. Sim, dizer que somos um só povo e uma Não, só mas nação também é outra discussão. Fora do ser certo ou errado. Sim, mas nós podemos ser, por exemplo, lá nos Estados Unidos, Uhum. os Estados Unidos são um só povo e uma só nação. Ok. Eles fazem referência de Mas o deixar país é sempre federal, isso bem não é? patente. Sim, é federal. Existem estados que têm pena de morte e outros não, mas é um país uno indivisível. Por que é que nós aqui não ok. podemos fazer isso? Ou se fizermos, vão entender que nós estamos a criar separação, a criar tribalismo, Interessante. a criar não sei o quê. Por que é que eles podem e nós não? Interessante isso. Isso aqui é uma fagulha, Eugênio. Sim, lá nos Estados Unidos é assim. Diz sim. aqui uma coisa. Que aspectos culturais e identitários o direito positivo choca, mata, destrói? Por exemplo, a extensão da nossa compreensão sobre a consciência jurídica. E em relação a isso, eu vou primeiro fazer menção a um elemento aqui, que é basicamente o princípio fundante do sistema jurídico angolano, é chamado positivado. Existe o princípio da dignidade da pessoa humana. E quando nós falamos pessoa humana, os linguistas, né, geralmente dizem que isso é um pleonasmo. Não é pleonasmo juridicamente, porque além de pessoa humana, existe a pessoa jurídica, que pode ser uma empresa, um instituto. Então existe essa definição de pessoa humana para dizer a pessoa física como tal, nós, os seres humanos. Só que esse princípio da dignidade da pessoa humana é preciso ser repensado em África. Porque o que é ser pessoa em África? Ser pessoa significa máscara, esse aspecto físico que nós temos. Mas será que em África ser uma pessoa se compreende desse modo? O Muntu, dentro dos povos Ambundo, o Orixá, dentro dos povos Yorubá. Será que eles compreendem a pessoa assim? Não. Para nós, a pessoa não tem ou não se limita aos grilhões físicos, a esta aparência física. Tem outras componentes que vão fazer com que se complemente o ser como uma existência não só física, mas também imaterial. Porque nós temos aspirações, temos sentimentos, temos dimensões que deveriam ser tidas em conta neste momento de determinarmos o que seria o bem e o que seria o mal. Porque a discussão começa aí. O que é bem e o que é mal também dentro dos nossos povos. Como é que alguém vai se dizer que ele tem dignidade? Será que é só respeitando o seu aspecto físico? Será que é respeitando também os seus elementos imateriais? Nós temos, por exemplo, natureza de crimes que não são como tal físicos, mas sim transcendentais. Por exemplo, existe o crime de desrespeito aos ancestrais. Se nós tivermos que seguir aqui a ordem, não é a ordem divina dentro de nossos povos, por exemplo, aqui temos um Zambi, temos os outros elementos que vão compor os aspectos práticos da natureza, que muita gente chama de deuses, depois tem os ancestrais, e depois tem os nossos mortos, e depois é que vemos nós que estamos aqui. Se eu pratico atos que visam a desestabilizar esta ordem, a criar uma confusão dentro dessa ordem, eu estou a cometer um crime. Ou seja, a pessoa não é só a física como tal, mas também o conjunto de elementos transcendentais que fazem parte do próprio ser, porque nós temos a ancestralidade como um elemento fundamental dentro da nossa consciência jurídica. Então é preciso que se tenha atenção a todos esses elementos para podermos dizer se
de facto está a se realizar a justiça ou não. E o nosso direito positivo, e já indo à questão que me fez, não respeita de jeito nenhum esse elemento, porque tem-se derivado da questão do positivismo jurídico, o elemento material, o elemento superficial, como único digno de se estabelecer um raciocínio jurídico. Ou seja, pensa-se que a nossa materialidade, a nossa superficialidade, basta para compreendermos o que é bem e o que é mal. Mas dentro da nossa consciência histórica, da nossa consciência jurídica, não bastam esses elementos para compreendermos. É preciso entendermos outras dimensões. Por isso é que depois se compreende mal o que é o feitiço, quem é feiticeiro, quem não é, o que na verdade é um mal-entendido. O feitiço é um mal-entendido. O feitiço é um mal-entendido. É um mal-entendido. Por que é que dizes isso? Porque, além daquela explicação que é comum de que o feitiço deriva da palavra fetiche que os alemães impuseram quando chegaram aqui e não compreendiam muito dos atos que nós fazíamos. Além dessa explicação, existe uma outra que, se tivermos que adentrar dentro do contexto de definição, dentro do contexto epistemológico que as nossas línguas dão aos elementos naturais, aos elementos físicos, nós vamos ver que, na verdade, isso de feitiço é algo falso. Porque se compreende dentro de um contexto adequacional. Tenta-se adequar ou tenta-se criar um enquadramento do feiticeiro com o muloge, por exemplo. Mas o muloge não é um feiticeiro, não é uma pessoa mágica, é uma pessoa maldosa. E a maldade não se compreende só a prática em si, mas também as aspirações para a prática. A inveja, por exemplo, é um crime. A inveja é um crime, porque a inveja compreende-se como sendo um elemento externo ao próprio indivíduo que está a fazer-lhe mal. E isto pode fazer com que as energias que eu passe para o Fábio sejam negativas. Isso pode depois produzir no Fábio desejos negativos e que pode depois desembocar para os atos físicos. Por isso é que não se começa dentro das nossas comunidades, a pensar o direito a partir do físico, mas a partir do interior. Porque para o Fábio exteriorizar um comportamento, matar alguém, violentar alguém, roubar alguém, parte primeiro de um conjunto de elementos internos que depois desemboca para algo externo e acontece o crime de facto. Por isso é que o nosso direito alberga todos esses elementos que estão por detrás do ser humano, porque são esses elementos que também são significativos, são fundamentais para produzirem resultados materiais, resultados físicos, que o direito ocidental decidiu pegar aquele aspecto físico para definir como conduta digna de de cobro jurídico, ou seja, o direito passou a ser, dentro da consciência jurídica deles, um recurso para regulamentar condutas exteriorizadas. Por isso é que tem o princípio da externalidade dentro do próprio direito. Eugênio Ginga, isso é uma viagem, hã? Vamos aproveitar essa. Vamos fechar em grande, tal como começamos em grande. Com esta tua câmera lá, aquela, sim. essa sua. Sim. Aquelazinha, tá lá. Deixa assim algumas dicas. Pessoal que está lá em casa sentado, família angolana toda está sentada nesse momento a assistir. Sim. Já estão com as anotações. O pessoal lá em casa não perde, já estão assim. São atentos. As anotações. Que dicas deixas para quem quer saber mais sobre o direito já existente entre os povos ancestrais? Que dicas deixas? Que referências deixas para as pessoas lá em casa? Ok, primeiro eu gostava de instar as pessoas a criarem dentro de si a vontade e o interesse para conhecerem a África. A África é muito desconhecida. A superficialidade que nós vemos e a conjuntura atual que nós vemos tende-se a ter como a referência principal para caracterizarmos a África. Mas, na verdade, a África é muito mais do que isso. Nós somos povos que já contribuíram muito para a humanidade, que têm um repertório que deve ser estudado, que é significativo e que tem incidência assim. Se nós tivermos em atenção todos esses elementos, nós vamos conseguir nos encontrar historicamente e aquilo que eu disse bem no princípio, vamos poder identificar aquilo que nos identifica. Então, exorto as pessoas a terem esta vontade, a terem este interesse, que vai ser muito benéfico, porque é muito libertador conhecer a África, muito libertador, muito mesmo libertador. Mas, e para quem quiser também fazer estudos mais aprofundados, pode procurar pelo professor Kimbandanda Kiabuseke Fukiao, no livro Cosmologia Bantu Congo, tem um professor, este que está aqui. Mostra lá para cá. Que é o professor... Não, vira lá. Placid Temples, né? Não sei se eu falei bem. Sim, Placid Temples. Pois. Bom, este também é a filosofia africana.
Bantu, no caso, ele faz referência a muitos elementos que são fundamentais para compreendermos a nossa consciência jurídica. Fala sobre princípios éticos-jurídicos, princípios morais, normas de conduta, que, na verdade, guiam a comunidade africana de maneira clássica. Não é essa comunidade corrupta, essa comunidade já bem defraudada do ponto de vista intelectual que hoje nós temos. Então, é essencial para compreendermos. E também o professor Chico Adão, né? O professor Chico Adão foi muito referenciado sim, aqui. Sim, foi muito Chico Adão é referenciado. angolano? É angolano, sim, Opa. angolano, sim. Sim, Ele escreve o direito costumeiro e poder tradicional dos povos de Angola. Então, aqui tem muita matéria, tem muitos elementos que nos podem ajudar a Deixa eu compreender. mostrar também lá em casa aqui, essa câmera aqui, Ok. que tem Direito Costumeiro e Poder Tradicional dos Povos de Angola, livro de Chico Adão, Sim. e a Filosofia Bantu, livro de Place de Temples. Temos aqui as referências por parte de Eugênio Ginga. Eugênio, Pangyame. Um abraço aqui, meu irmão. Nossa, sentir a energia, mano. Muito obrigado, Sentir a muito energia. obrigado. Aqui é 3 o nosso três. número. Irmão, Sim, muito obrigado pela partilha dos seus Agradeço, eu conhecimentos. aqui dele. Obrigado por trazer aqui uma ruptura naquilo que é o direito e mostrar-nos aqui com as suas referências que, afinal, existia direito entre os povos ancestrais. Então, lá em casa fica aqui a recomendação. Vamos procurar a filosofia Bantu, Place de Temples. Vamos procurar direito costumeiro e poder tradicional de Chico Adão. Vamos atrás daquilo que é a nossa história, porque é aqui no Ondjango onde nós discutimos a nossa história, a nossa ancestralidade numa visão afrocentrada. Aí em casa não perca o portal giranoticias.com para não perder nenhum episódio do nosso Parlamento Africano. Também estamos na TV Girassol, canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Ondjango Cast é aqui onde mora a ancestralidade africana. Até já.